Então agora a gente vai falar dos outros cistos, daqueles cistos que não são odontogênicos, tá? E aí a gente vai encontrar, o primeiro ponto importante é conceituar, nós já citamos isso antes, mas é sempre bom revisar esse conceito, né? Que cisto é uma cavidade patológica revestida total ou parcialmente por epitélio. Então, para diferenciar das cavidades anatômicas, de seio maxilar, de estômago, de boca, que são cavidades revestidas por epitélio, então essa é uma cavidade patológica. E parcialmente você não precisa ter epitélio tapetando toda a cavidade, como por exemplo no cisto periapical, onde uma das paredes costuma ser o ápice dentário. Pessoal, assim, na literatura vocês vão encontrar muitas classificações, tá? Então vamos fazer uma bem simples aqui. Vamos dividir em odontogênicos e os não odontogênicos. E aí esses não odontogênicos nós vamos dividir eles em fissurais e em de desenvolvimento. Mas tem mais uma coisa, não pode ser tão simples assim, né? Na patologia óssea, quando vocês estudam patologia óssea, aparecem lá os pseudocistos dos maxilares. E normalmente eles não são classificados dentro dos cistos porque eles furam o conceito de cavidade patológica total ou parcialmente revestida por epitélio. Mas nós vamos abordar eles hoje aqui como um terceiro grupo, então, né? Os odontogênicos, os não odontogênicos e esses pseudocistos dos maxilares, que normalmente eles estão colocados dentro da patologia óssea. Uma questão importante é a gente lembrar como é que o cisto forma. Então, você tem uma ilha lá de epitélio que pode ser odontogênico ou não. Agora, aqui nesse caso, não vai ser epitélio odontogênico, vai ser epitélio de outras estruturas. Acontece alguma forma de estímulo, e a gente não sabe qual é, sobre essa ilha, algum gatilho, que vai fazer com que essas células epiteliais comecem a proliferar. E aí você vai ter o aumento quantitativo dessas células e a camada externa aqui corresponderia à camada basal. Então, para esse epitélio descamar, a célula que nasce aqui, ela acaba se dirigindo para o centro dessa cavidade. E aí isso vai ficando cada vez maior, só que ela não descama nunca, porque ela não chega na superfície. Mas ela vai passando pelo processo dela de necrose. E aí quando você tem várias células que necrosaram aqui, porque essa é a história da célula epitelial, era isso que ia acontecer, você tem uma cavidade formada, uma pequena cavidade que ainda está no centro de uma grande ilha de epitélio, só com células degenerando aqui. Células, muita proteína, né? Muita célula necrótica, e aí você forma um meio muito concentrado de proteína. Esse meio vai ficando cada vez maior e você começa a ter entrada de líquido aqui para dentro. Por que entra líquido? Osmose, é lá do ensino médio. Se você tem um meio muito concentrado, o organismo naturalmente dilui esse meio, passando líquido para dentro. E esse líquido que entra, obviamente, vai fazer volume e vai começar a exercer pressão contra as paredes da cavidade. E aí nunca mais para. Porque cada vez que esse líquido tem uma quantidade maior ali de volume, ele aumenta essa pressão e essa pressão serve como estímulo para o epitélio crescer. O epitélio crescendo, mais células vão descamar. O meio vai voltar a ficar concentrado, porque mais células descamou lá para dentro. Ele voltando a ficar concentrado, volta a entrar líquido lá para dentro para diluir. Volta a ter pressão contra as paredes, estimula de novo o crescimento, e isso nunca mais para de acontecer. É isso então que a gente chama a patogenia da cavidade cística. Todo cisto vai crescer assim e usualmente vai crescer de uma maneira muito lenta. E se você, porque esse é um processo que vai demorando. E se você tiver isso ainda intraósseo, vai ser mais devagar ainda, porque você precisa ter reabsorção do tecido ósseo que está no entorno para criar espaço, simplesmente para dar espaço para o cisto crescer. Então, o cisto cresce devagar? Sim, eles crescem devagar, mas eles não param de crescer. A tendência é que ele vai ficando cada vez maior com o passar do tempo. Até que, então você vai ter a cavidade bem estabelecida, ampla, você vai encontrar essas células descamadas lá no centro, sofrendo degeneração. O tipo de epitélio aqui você vai ter aqui, vai depender do tipo de cisto que você está encontrando, desenvolvendo. E aí, então, esse líquido, algum patologista inspirado, que comeu um brownie diferente, olhou para esse líquido e achou isso parecido com suco de frutas cítricas, tipo a laranjada, uma limonada, né? Viajou, né?
E aí botou o nome de líquido citrino, porque lembra as frutas cítricas. Mas a gente pode chamar de líquido cístico, se a gente quiser. E aí, então, a gente listou lá os fissurais e os de desenvolvimento. Acontece que essa história dos cistos fissurais, ela está caindo por terra, porque eles vêm sendo derrubados já gradativamente. Mas a gente ainda vai ver eles dessa maneira e vamos criticando eles. Então, eles têm um aspecto microscópico semelhante, eles são muito iguais, precisa informar para o patologista de onde ele foi removido, para que se faça o diagnóstico diferencial, então, dependendo da localização anatômica da lesão. E alguns têm sua origem discutida, porque esses cistos, e por isso que eles chamam fissurais, eles se formariam a partir de remanescentes epiteliais embrionários das zonas de fusão do complexo maxilofacial. Então você está formando o embrião e aí existem aqueles maciços que vão crescendo de um lado e de outro e que se tocam e que se fundem. Aonde esses maciços que formam várias áreas da face do crânio se tocam, se eles fossem revestidos por epitélio, você teria epitélio tocando com epitélio, esse epitélio aprisionado aqui no meio, na zona de fusão, ele vai evoluir e poderia deixar remanescentes. Esses remanescentes, que um dia estimulados, originariam os cistos fissurais. Bom, é isso que a gente escreveu aqui. Nós vamos difusão dos processos que formam o complexo maxilofacial. Então, se lembrar, existem várias áreas aqui que elas vão crescendo até se encontrar, vão coalescendo e elas são revestidas algumas por epitélio, outras não, só por mesênquima, e esse epitélio que ficou aprisionado lá, que daria origem à lesão. Aí aconteceu o seguinte, um cisto que não se tinha dúvida era o naso palatino. Na última classificação da Organização Mundial da Saúde, essa que saiu há 3 anos atrás, o cisto nasopalatino foi incluído nos cistos odontogênicos. Então ele passou a ser como de origem em epitélios odontogênicos e não está mais essa classificação de cistos fissurais, ela está sendo cada vez mais abandonada. Ele vai acontecer em qualquer lugar ao longo do ducto nasopalatino, por remanescentes do ducto nasopalatino. E aí, olha só, ele pode apresentar epitélio pseudostratificado ciliado justamente por causa da proximidade com a fossa nasal. E ele também corresponde ao cisto da papila incisiva. Quando ele está lá no final do ducto nasopalatino, junto ao forame nasopalatino, ele vai provocar aumento de volume da papila incisiva. E por isso ele recebe esse nome de cisto da papila incisiva. Então, na verdade, é a mesma lesão. É só uma questão de posicionamento. Ela está mais para cima ou mais para baixo, só isso. E aí, assim, há uma questão que quando eles são grandes, você pode ter a confusão, se ele está de um lado só, não, mas aqui está toda a área do cisto, com cistos inflamatórios. Por exemplo, um cisto apical, de origem aqui no lateral, que está ocupando essa posição nasopalatina. E aí, o problema é esse aqui. Quando nós vamos fazer a remoção, uma conduta recomendável é você solicitar as endodontias prévias dos dentes que vão estar envolvidos na curetagem. E, invariavelmente, esses dentes vão necrosar, você vai curetar, os ápices deles vão ficar expostos. E se é feita a endodontia antes, você não vai ter necrose e contaminação depois, né? O perigo de complicações no seu processo de cicatrização. Esse é outro caso, olha, aumente o volume aqui, aumente o volume aqui. E agora, então, dentes rígidos. Quando se faz o acesso, nesse caso aqui, não foi feita ainda nenhuma osteotomia. Ó. Tudo isso aqui que se vê da cápsula do cisto foi a natureza que fez durante o crescimento dele, durante a reabsorção. Detalhe de técnica importante, pessoal. Procurem ter controle das margens, enxergar toda a área do cisto. Então, faça um retalho bem amplo, onde vocês consigam enxergar todos os limites dele e evitem curetar, ficar removendo fragmentos do cisto. É claro que ele não vai sair sem ser perfurado lá de dentro por causa do volume, mas vocês façam o maior descolamento possível, mantendo a integridade da cápsula. Até que não vai dar mais, aí perfura, vai drenar líquido. Às vezes essa perfuração acontece acidentalmente no início do procedimento, se a cápsula é muito delgada, azar, mas evita ficar rompendo a cápsula. Então, vai fazendo todo o descolamento, toda a margem dele, empurrando ele para um lado, descola lá, empurrando para o outro. Muito cuidado com a mucosa palatina, nesse tipo de caso, quando você sabe que está em contato com a mucosa palatina, para não romper
A integridade da mucosa palatina é muito importante para a cicatrização adequada. Faz o assistente colocar o dedo no palato lá, que ele vai sentir se o descolador está chegando perto. Deixa o cara lá com o dedo de cirurgia inteiro. Infelizmente, né? Assistente é para isso. Para ele perceber se vocês estão descolando perto lá para evitar essa fenestração, que é sempre ruim. E aí, então, aqui está toda a cavidade, né? Todo o leito cirúrgico resultante. Não se preocupem com o feixe vasculo nervoso nasopalatino. Os pacientes não ficam com parestesia na região anterior do palato. Não tem sangramento significativo também por rompimento do feixe. Então, é muito tranquilo de trabalhar. Aliás, quem faz implante sabe que dá até para colocar implante no forame nasopalatino. Então, esse é um caso que confunde, né? Porque você tem vários problemas endodônticos já estabelecidos aqui, o cisto está lateralizado, então não é um nasopalatino, certamente é um cisto inflamatório. Extensão grande aqui. A relação com o seio maxilar é muito importante de ser investigada nas tomografias, para vocês saberem se vai ter envolvimento ou não. E olha que interessante aqui. Você vê a linha radiopaca do assoalho do seio, ó. Então, enquanto o cisto foi crescendo, ele foi empurrando o assoalho do seio, sem necessariamente invadir o seio. E aí, se você tiver cuidado nesse descolamento, você vai conseguir tirar o cisto todo sem fenestrar e sem comunicar com o seio maxilar. Manter essa integridade é importante. Então, bom planejamento, aumento de volume significativo. Aqui vocês têm imagens de todos os ângulos, endodontias prévias. E aí, um processo, né, como no caso anterior, aqui está ele na ponta das pinças de Allis, né, sendo destacado, sendo removido. Então, gradativamente a gente vai fazendo o descolamento. Vocês podem utilizar gaze úmidas abertas para ir colocando dentro da cavidade, para ir ocupando o espaço e para ir protegendo o descolamento de vocês. E aí está lá todo o defeito ósseo, né? Existe eu não me lembro se está aqui na sequência, então eu vou comentar agora. Existe um outro cisto fissural que era descrito, que era o cisto palatino mediano. Então, também hoje se sabe que na linha média do palato não fica remanescentes epiteliais lá da embriogênese dentária. Então, esse cisto palatino mediano, na verdade, seria o naso palatino, que a gente acabou de ver, crescendo em direção ao palato. Então, não é mais aceito hoje ou descrito como uma entidade patológica. O que não é errado você dizer que você tem um cisto em posição palatina mediana. E aí você está se referindo à posição anatômica que ele está, e não à natureza da patologia. Então, o nasolabial é outro que você não tem dúvida da existência dele, assim como o nasopalatino. O cisto nasolabial é o único de tecidos moles. Então, ele acontece a partir de remanescentes epiteliais do ducto nasolacrimal. Ele vai se posicionar, então, aqui no sulco nasolabial, vai provocar o apagamento desse sulco e, eventualmente, a elevação da asa do nariz e do lábio. Então, não adianta radiografar, é óbvio, né, porque ele é de partes moles, mas você consegue manipular ele. Então, um acesso intrabucal, fundo de sulco, você consegue fazer o descolamento e remover todo ele. E assim como o cisto do ducto nasopalatino, ele também pode ter epitélio pseudostratificado ciliado, justamente por causa dessa relação com a mucosa respiratória. Então, nós já comentamos, né, elevação da asa do nariz, apagamento do sulco nasolabial, é essa situação aqui. Ó. Você vê aumento de volume na face, evolução lenta, a elevação da asa do nariz, o apagamento desse sulco. Então, olhando com cuidado, você percebe aqui as assimetrias e diferenças que ele vai induzindo. Então, todo ele em tecido mole. Do ponto de vista clínico, ele pode provocar o afastamento das raízes, isso é visto radiograficamente, mas do ponto de vista clínico, você vai ver a aproximação das coroas. Então, ele tem uma forma, uma imagem que é muito típica, muito característica, que é descrita, então, como um paraquedas, aquelas viagens dos patologistas, né? Ou periforme, porque lembra uma pera, que é essa imagem aqui, ó, entre o lateral e o canino, essa imagem aqui periforme ou de paraquedas. Aí aconteceu o seguinte, as pessoas operavam essas lesões, mandavam para os laboratórios de patologia e recebiam os diagnósticos de cisto glóbulo maxilar. E assim foi, sei lá, até início da década de 1980, não lembro, não sei bem qual.
Aí ficou provado que ali não tem epitélio aprisionado. Se ali não tem epitélio aprisionado, não pode ter um cisto glóbulo maxilar. Mas e aí todas essas lesões que estavam sendo operadas? Bom, quando acontece alguma coisa assim, os laboratórios de patologia, aconteceu isso com cialometaplasia necrotizante e o carcinoma mucoepidermoide também, os laboratórios de patologia revisam os seus casos, eles voltam para os seus arquivos, buscam as lesões que foram diagnosticadas e olham de novo, à luz do novo conhecimento. E aí tem séries enormes na literatura de revisão desses casos, assim, era cisto apical, que foi diagnosticado como cisto glóbulo maxilar, era mixoma, que essa é uma região que acontece bastante, mixoma odontogênico, diagnosticado como cisto glóbulo maxilar, enfim, tinha um monte de coisa com diagnóstico equivocado. E até por isso que às vezes a gente diz assim, né, olha, se o diagnóstico patológico lá dele não fecha com a clínica, desconfia. Desconfia, pede revisão de lâmina, vai conversar com o patologista. É importante, aquele laudo ele não é um dogma, nem é incontestável, né? Pelo contrário, ele é muito mais fidedigno quando a gente tem essa conversa e essa discussão. Aqui outro caso, sempre entre o lateral e o canino, e olha aqui o tamanho das resinas. Ó. Agulha cáustica, sinal de degeneração, apagamento da lâmina dura. Então isso aqui é um cisto apical em posição glóbulo maxilar. Mas isso, em algum tempo atrás, seria chamado de um cisto glóbulo maxilar. E olha que faz sempre o mesmo comportamento, isso que é interessante. Ele afasta, as lesões nessa região afastam as raízes e, por consequência, acabam aproximando as coroas. Comentei desse aí, ele está aí na lista, o palatino mediano. Então não tem remanescentes na linha média do palato, é um cisto nasopalatino ou um cisto radicular que cresceu para posterior. Claro que é errado, porque não existe, né? Você depende da outra patologia crescendo para aquela posição. Seria essa zona aqui. Então nessa zona de fusão aqui, que é justamente onde acontecem os problemas dos fissurados, você não tem epitélio aprisionado. Não é que não tem, você não fica com o epitélio aprisionado aqui nessa zona de fusão, por isso você não vai ter um cisto palatino mediano. Pode ter uma lesão que pode até ser um cisto em posição palatina mediana. E o mesmo aconteceu com a mandíbula. Cistos na linha média da mandíbula recebiam o nome de cisto mandibular mediano, era chamado de um cisto fissural, e depois que os caras conseguiram mapear direitinho os remanescentes das zonas de fusão, na mandíbula também não tem. Pode ter um cisto lá? Pode, mesma questão do palatino mediano. Você pode ter um cisto em posição mandibular mediana, mas o cisto mandibular mediano ele não existe como entidade patológica. O que vai acontecer? Bom, vai acontecer que talvez você tenha um cisto apical, como aqui, que inclusive pode ser originário do canino, nem dos incisivos, aumento de volume aqui na região, era um cisto, sem dúvida, mas não é um cisto mandibular mediano, um cisto apical. Aqui é uma zona ruim da radiografia panorâmica, porque a coluna fica sobreposta, você vê a área radiolúcida aqui, então esse também não é um cisto mandibular mediano, é um cisto residual, em posição mandibular mediana. Aqui feito o acesso, removido tudo, vocês estão vendo só o leito cirúrgico, né? Um acesso amplo, com esse esquema de assim, sempre ter controle da margem aqui, de enxergar as paredes, de tentar remover como uma peça única, para você ter certeza que saíram todos os fragmentos lá de dentro, ou saiu aqui. Todos os fragmentos não, porque você não vai fragmentar, né? Essa é a meta. A meta é tirar um fragmento único, que vai estar perfurado pela questão do volume, mas tentar tirar como uma peça única, que isso garante que não ficou nada lá. Você tem menos chance de ter deixado remanescentes para trás. Bom, então olha só, a gente falou do cisto nasopalatino, palatino mediano, da papila incisiva, mandibular mediano, glóbulo maxilar e nasolabial. A lista original eram 6, desses 6 só sobrou 2. Sobrou o nasopalatino, que hoje está classificado como um cisto odontogênico, e sobrou o nasolabial, que é o único de partes moles. Fechamos essa história dos fissurais, então. Cistos de desenvolvimento. Esses têm um aspecto microscópico típico, os fissurais não tinham, e esses não são exclusivos de localização maxilofacial, então você tem esses cistos acontecendo em outras áreas do corpo, e eles também podem acontecer na cabeça e pescoço, na boca, enfim.
e são lesões de tecidos moles, não são cistos intraósseos. O primeiro deles, então, é o cisto linfoepitelial, ele é também chamado de cisto branquial, por causa dos arcos branquiais. Ele acontece junto à borda anterior, então no pescoço, do esternocleidomastoideu, superior ao feixe vasculo nervoso do pescoço, nessa área aqui assim. E aí, assim, a origem dele é um pouco controversa, porque ele tem, na microscopia dele, tecido linfóide e a cavidade. Esse tecido linfóide ele está na cápsula, às vezes ele está organizadinho em centros germinativos, que lembra bem o linfonodo, e às vezes ele está amplamente distribuído. Então, assim, provavelmente seriam remanescentes epiteliais da formação das glândulas salivares que ficariam aprisionados nos linfonodos. E por algum estímulo, que normalmente vai ser de origem inflamatória, você começa aquele mecanismo da patogenia da cavidade cística, levando ao desenvolvimento da lesão, e por isso, então, que haveria essa presença muito marcada de tecido linfóide na cápsula dele. Do ponto de vista clínico, é um aumento de volume indolor na região cervical, junto à borda anterior do esternocleido, móvel. Do ponto de vista microscópico, nós já descrevemos, então, é uma cavidade cística que na cápsula vai ter o tecido linfóide distribuído ou em centros germinativos ou difusamente espalhado. Outro cisto linfoepitelial, outro cisto de desenvolvimento é o cisto do ducto tireoglosso. Olha só, esse é o seguinte, tem um canal embrionário que liga a tireoide à língua. Vocês sabiam disso? Mas tem. Com o desenvolvimento do embrião, esse canal, que é o ducto tireoglosso, né? Esse ducto que liga a tireoide à língua, esse ducto involui e deixa seus remanescentes. Na língua, ele deixa uma cicatriz, que é o forame cego, um acidente anatômico anterior ao V lingual. Então, você pode ter o desenvolvimento desse cisto em qualquer área desse trajeto que vai da tireoide até a língua, ou seja, toda essa região da linha média do pescoço. Normalmente, ele se desenvolve preso ao ocioide e também, na maioria das vezes, quando é feita a remoção dele, o segmento do ocioide acaba sendo removido junto, para garantir que ele seja todo ele removido, porque ele tem um potencial de transformação em adenocarcinoma, principalmente se ele for operado mais de uma vez. Então, como ele tem esse potencial de transformação maligna, normalmente esse segmento do iode é sacrificado, então essa cirurgia acaba sendo feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Do ponto de vista microscópico, você tem a cavidade patológica e na cápsula do cisto você tem estruturas iguais, semelhantes às da glândula tireoide. Então é esse nódulo aqui, ó. Esse aumento de volume nodular, vê que ele é baixo. Então esse é o aspecto microscópico, essas estruturas aqui são as estruturas que lembram então a glândula tireoide e a região da cavidade aqui. Nós temos o cisto dérmico e o epidérmico, também chamado de dermoide ou epidermoide, que é aquele cisto que a população em geral chama de cisto sebáceo, né? Que pode acontecer na boca, na região de cabeça e pescoço. É um aumento de volume, indolor, nodular, crescimento lento também, pode ser confundido com várias outras lesões, e do ponto de vista de diagnóstico diferencial, vai ser só a microscopia que vai dizer se ele é dérmico ou epidérmico. Esses cistos, então, sobre a etiopatogenia, eles se originariam a partir de remanescentes embrionários que formaram a própria derme e a própria epiderme. A diferença é que no epidérmico você vai ter só o epitélio e no dérmico você vai ter os anexos cutâneos na cápsula do cisto. Então você pode ter cabelo crescendo para dentro da cavidade cística, glândula sudorípara, glândula sebácea. Na verdade, os anexos cutâneos só são três, né? Glândula sudorípara, sebácea e folículo piloso. Então, quando tem folículo piloso, você pode ter pelos crescendo para dentro da cavidade cística. É mais raro você encontrar cisto dérmico na boca ou no cabeça e pescoço, né? O cisto epidérmico ele é bem mais frequente. Um detalhe muito importante é você ter uma ultrassonografia quando você vai tratar esses casos aqui. E aí, então, acesso pela pele, aqui está o cisto,
Esse era o cisto epidérmico, sendo dissecado, separado todinho ele. E aqui a loja cirúrgica, o leito cirúrgico depois da remoção do cisto. E aqui está o cisto. E aqui a cicatriz. E aí, no laboratório de patologia, quando foi feita a macroscopia, ele foi cortado, obviamente, para fazer a lâmina. E olha só o preenchimento dele, ó. Ceratina. Todo ele preenchido por ceratina, bem típico da epiderme, né, que produz ceratina. Acabou que dentro da cavidade você não tem líquido cístico, você tem ceratina ocupando todo ele. E agora vocês entendem por que as pessoas, de uma maneira geral, chamam isso de cisto sebáceo, né? Eles confundem a ceratina com sebo, mas é ceratina que tem ali dentro. Outro exemplo, aumento de volume extrabucal, uma jovem também, bem determinado, flutuante a palpação, a ecografia, então, para determinar o posicionamento em relação ao milioideu. Então, a opção é pelo acesso intrabucal. Vê que ocorre aquela projeção posterior da língua de novo, não está vendo, está vendo só uma parte da língua aqui, toda essa área aqui é o cisto, todo esse aumento de volume aqui é o cisto. Então, a ecografia para essa definição, e aqui o pós-operatório, a gente não tem fotos do trans, mas foi operado com acesso intrabucal também. Ponto de vista microscópico, epitélio denso ali, uma ampla faixa de tecido epitelial e tecido conjuntivo que forma campos. Se fosse um cisto dérmico, haveria aqui os anexos cutâneos, glândula sudorípara, sebácea, folículo piloso, enfim, as demais estruturas, como aqui. Aqui você vê glândula sebácea. E a cavidade com ceratina e o epitélio nessa faixa aqui. E aí os cistos ósseos, que eu comentei no início, né, que isso normalmente entra lá no capítulo da patologia óssea, e aí você vai ter um monte de nome para a mesma lesão, pessoal, presta atenção nisso. Isso dá muita confusão. Principalmente esse primeiro aqui, que ele pode ser chamado de cisto ósseo simples, cisto ósseo traumático, cisto ósseo hemorrágico e cisto ósseo solitário. E você tem um outro, que é o cisto ósseo aneurismático. Então, muito cuidado para não confundir o cisto ósseo aneurismático com o cisto ósseo hemorrágico. São lesões absolutamente distintas. No cisto ósseo aneurismático, você tem um aneurisma intraósseo, você tem uma cavidade preenchida por grande volume de sangue e que normalmente é nutrido por um grande vaso. Muito semelhante a um hemangioma intraósseo. Então, um cisto ósseo aneurismático é uma lesão extremamente perigosa, do ponto de vista, inclusive, de morte do paciente, porque você vai ter uma hemorragia muito intensa e significativa. E essa lesão é uma das principais indicações de você fazer punção pré-operatória, pré-cirúrgica, antes de você fazer a incisão de áreas radiológicas. É você excluir essa possibilidade de você estar frente a um cisto ósseo aneurismático, embora ele seja raro, ou de um hemangioma intraósseo, tá? Então, muita atenção, se isso for uma suspeita, muda todo o planejamento, precisa angiografia, identificar se tem vasos nutrindo, quais são os vasos, e em algumas circunstâncias não vai ter como operar, em outras circunstâncias vai ser um envolvimento muito grande multidisciplinar. Vai precisar de radiologia intervencionista para embolizar a lesão, talvez um cirurgião vascular para operar junto. Cara, muda completamente o porte nessa hipótese de cisto ósseo aneurismático. Já o outro, o cisto ósseo simples ou hemorrágico, você encontra uma cavidade vazia. Você faz a abordagem cirúrgica e quando você chega na lesão, é um vazio, uma cavidade óssea sem nada dentro. Como assim? É isso mesmo. Aí como é que trata? Já tratou. No momento que tu faz a abordagem da lesão, ou dessa cavidade, que vai preencher de sangue lá dentro, esse sangue novo, esse coágulo vai se organizar, vai virar conjuntivo fibroso e depois vai virar tecido ósseo. Mas como isso acontece? Esse é o grande mistério. Então tem algumas teorias a respeito da origem, da etiopatogenia do cisto ósseo, que diz o seguinte: a primeira delas é bizarra. Você teria uma patologia qualquer, intraóssea, e curou, por conta. E aí, quando ela curou, ela deixou essa cavidade. Quer dizer, ela curou, mas não resolveu de vez. E aí ficou essa cavidade lá e foi um achado. A outra hipótese, e provavelmente
seria uma lesão de células gigantes. Uma lesão de células gigantes que curou e aí deixou essa cavidade dentro do osso. A outra hipótese, e aí então de onde vem esses dois nomes aqui, traumático ou hemorrágico, eles se pegam na mesma etiopatogenia, você teria um trauma na região. E isso é algo que às vezes você consegue relacionar com o paciente. Às vezes ele lembra de um trauma intenso, uma briga que levou um soco e não tem fratura, uma queda de bicicleta, um acidente de trânsito, um atropelamento, alguma coisa assim. E esse trauma provocaria um hematoma intraósseo. Beleza, né? Traumatizou o osso, formou um hematoma dentro do osso. E na reabsorção desse hematoma, ficou essa cavidade, junto com a reabsorção do hematoma. E por isso, então, que ele seria chamado de traumático, porque houve esse trauma que promoveu o hematoma, ou hemorrágico, porque o hematoma foi consequência dessa hemorragia intraóssea. Mas, bem, você não vai encontrar hemorragia quando você abordar a lesão. Mas você vai encontrar uma cavidade que você consegue curetar algum tecido. Alguma coisa sai das paredes. Muito pobre, pequenos fragmentos. Esses pequenos fragmentos, normalmente, no exame patológico, eles são descritos como conjuntivo fibroso, células gigantes. Eu acho que por isso que vem essa história de pensar que talvez fosse uma lesão de células gigantes que reabsorveu, e coágulo em coagulação. Normalmente são esses três achados. Então, pessoal, você abordou essa lesão, caiu no espaço vazio, tenta curetar o que der, manda isso para exame, e o próximo passo é controle radiográfico do paciente e acompanhar a cicatrização, que normalmente vai formar o osso de novo ali, sem nenhum tipo de intercorrência. Já a última hipótese aqui, o defeito ósseo mandibular lingual, também tem um monte de nome e isso atrapalha, chamado cisto de Stafford, cavidade óssea estática, cisto ósseo latente. Esse aqui eu acho mais fácil mostrar do que... Bom, olha essa área aqui, ó. Radiolúcida aqui na mandíbula, região de corpo, já envolvendo o ângulo da mandíbula, né? O finzinho do corpo e início do ângulo. Então você pode pensar em cisto residual, pode até pensar em ameloblastoma, porque não é uma área radiolúcida homogênea, pode pensar em outras lesões odontogênicas e pode até pensar no aneurismático. Né? Aí você vai fazer a biópsia, faz a punção, não vem nada lá de dentro, você faz o retalho, talvez na expectativa de fazer uma biópsia parcial dessa região aqui, e aí você cai numa cavidade que não tem nada lá dentro. Você só deixa a cavidade, tenta curetar aquilo que for possível, né, para confirmar, com aquelas características que nós já descrevemos no exame microscópico, deixa isso aqui encher de sangue. Também não lava e deixa seca a cavidade, não. Lava, faz no toalete da cavidade ali, mas depois deixa encher de sangue e não aspira esse volume sanguíneo, porque você quer que se forme um coágulo aqui dentro que se estruture. E o que sai é isso aqui, ó. Pequenos fragmentinhos que você vai encontrar numa parte ou outra, mas muito pequenos mesmo. E aí manda isso aqui para o exame patológico para confirmar. E a última da lista ali, o defeito ósseo mandibular lingual, o cisto de Stafford, que você vê essa área radiolúcida aqui, próxima à região do ângulo, abaixo do canal mandibular, que em raríssimas vezes pode ser bilateral. Alguém menos avisado vai biopsiar isso aqui, aborda, faz um retalho vestibular aqui angular, descola até a basilar e não acha a cavidade. Acha só a cortical. Aí pega uma broca, faz uma osteotomia, e o que ele vai achar? Dentro dessa cavidade, vai achar a glândula submandibular. Isso é uma variação anatômica, onde a glândula submandibular tem uma loja aqui na mandíbula, onde o lobo dela se aloja aqui dentro. Então, isso não se opera, pessoal. Isso é diagnóstico radiográfico, como nesse caso aqui. É uma área radiolúcida de formato oval ou circular, bem na posição da glândula submandibular e abaixo do canal mandibular. Se vocês têm dúvida desse diagnóstico, programe uma radiografia para daqui a algum tempo. Se vocês estão com muita dúvida, acho que isso aqui é algo muito grave, programe uma radiografia para daqui a 30 dias. Se vocês estão com mais confiança, pode programar para daqui a 3 meses. Se vocês têm certeza já do diagnóstico de vocês, pode liberar o paciente, né? Eventualmente, como eu disse, isso aqui vai ser bilateral. Vai ser uma avaliação anatômica, por favor, não se aborde, tá? E sempre é um achado radiográfico, né? E, aliás, falando em achado radiográfico, esse paciente aqui é um compêndio de odontologia, né? Tem muita coisa a ser estudada aqui, né? Tem os trabalhos de artista.